E aí pessoal, tudo bem? Novamente eu, professor Vanderlei, com vocês, dando prosseguimento às nossas aulas de arte. E hoje nós vamos falar sobre a arte neoclássica, né? A arte no período do neoclassicismo. Então a gente vai ver hoje algumas características, dessa arte, em que ela se desenvolveu, em que ela atingiu seu ápice, né? O seu maior período de importância. Nós vamos ver a importância desse tipo artístico nas suas diferentes vertentes, né? Na arquitetura, na escultura, na pintura. A gente vai ver um pouco mais sobre o que foi esse período, né? O que foi essa arte, né? Em suas características, certo? E aí vamos aprofundar, evidentemente, toda essa questão dos nossos estudos. Espero que vocês possam gostar, que vocês possam aprender mais, tá bom? E evidentemente se aprofundar mais e mais nos nossos conteúdos da nossa disciplina, tá bom? Vamos lá? Arte neoclássica. Então, nós temos aí na arquitetura, na música e no teatro. Bem, primeiramente vamos identificar o que foi essa arte neoclássica, né? Inicialmente nós temos aí o período neoclássico, que foi um período de transição do século XVIII para o século XIX, né? Então, o neoclassicismo, né, mais conhecido como período neoclássico, ele teve esse período foi de transição do século XVIII para o século XIX. E o que essa arte, né, o que essa tendência estética ela procurava mostrar? A arte neoclássica foi uma nova tendência estética que predominou nas criações dos artistas europeus, né? Então, os artistas europeus, naquela época, estavam buscando novas tendências, né? Dentro de uma possibilidade artística. Então, os artistas europeus, né, naquela época, né, os pintores, os escultores, eles procuraram novas formas, né, de materiais a serem utilizados, novos materiais, cores, pinturas, novas tintas, novos materiais, enfim, para que pudessem proporcionar esse tipo de criação. E o que acontece? Durante esse período neoclássico, houve um retorno aos princípios da arte da antiguidade greco-romana, ou seja, eles buscaram, os artistas desse período, buscar elementos antigos, né? Houve não vou dizer um retrocesso, mas uma busca de elementos das culturas grega e romana, né? Então a gente pode observar justamente nisso, né? Que houve um retorno dentro da arte neoclássica justamente com essa preocupação da arte da antiguidade. Então buscou-se elementos dessas duas culturas, né? Da cultura grega e da cultura romana. A gente pode observar dentro da tendência neoclássica, né, que uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Então, o que eles buscavam? Já havia, dando um exemplo para que vocês possam entender melhor. Então, assim, como eles buscavam ideias baseadas no estilo grego e no estilo romano, os artistas neoclássicos, o que eles faziam? Eles achavam que eles achavam uma imagem antiga
e procuravam retratá-la de uma forma perfeita. Então, aquela obra de arte, aquela escultura, ela só seria perfeitamente bela se imitasse as obras de arte gregas e romanas, né? Então, só seria bela se imitasse, se fosse perfeita, né, dentro da visão dos artistas italianos, né, dos renascentistas, né? Então, o que aconteceu? A gente tem uma imagem de David de Angers, né, chamado Perdão de Beauchamp, né? E aí a gente pode ver uma imagem romana, né? Aliás, uma imagem grega, de uma escultura grega, e há uma perfeição de detalhes que a gente pode observar nesta imagem, né? Houve também algumas técnicas importantes dentro da tendência neoclássica, que foram o convencionalismo e o tecnicismo, né? E o que essas técnicas, essas tendências, elas tinham em comum, né? Então, o convencionalismo e o tecnicismo, eles reinaram nas academias de belas artes até serem questionados pela arte moderna, né? Então, houve aquela questão de estética, né, em que muitas coisas eram questionadas, né? Haviam muitos questionamentos relacionados a essa questão. E essas duas técnicas, tanto a do convencionalismo e a do tecnicismo, eles foram trazidos de forma que, evidentemente, se pudesse que essa tendência neoclássica ela pudesse se desenvolver de uma forma mais ampla, né? Então, essas tendências do convencionalismo e do tecnicismo foram muito levadas em consideração. Bem, agora a gente vai para as partes mais precisamente ditas da arquitetura neoclássica, né? A gente vai para as formas, né, em que essa arte neoclássica ela se desenvolveu. Primeiramente, vamos iniciar pela arquitetura. Ela seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou o das edificações do Renascimento italiano. Então, assim, esse estilo neoclássico, dentro da perspectiva da arquitetura, ela seguiu fielmente os preceitos dos templos greco-romanos, ou seja, os detalhes, a questão das colunas, a questão dos materiais, as questões estéticas, né? Então, assim, essa arte neoclássica voltada para a arquitetura, ela buscou justamente isso, né? Essa questão desses detalhes. E o que caracterizou a arquitetura neoclássica durante esse período foi o uso de fachadas sóbrias, nas quais colunas dóricas ou jônicas sustentam frontões triangulares. Então, o que a gente pode observar? Que muito dessa questão da escultura, né, das colunas no estilo dórico ou no estilo jônico, né, que fez parte das edificações romanas, né, elas foram levadas em consideração dentro da perspectiva da arquitetura neoclássica. Então, como a gente vem percebendo, a questão da arte neoclássica ela sofreu influência diretamente ligada à questão das culturas grega e romana, né, da arte grega e da arte romana. Então a gente pode observar isso. Bem, ainda relacionado à parte da arquitetura, a gente tem algumas características, né, dessa arquitetura neoclássica, que são as seguintes: o uso de materiais nobres,
né? O uso de materiais bem resistentes, de materiais bonitos, de materiais imponentes. Os processos técnicos de construção, eles eram muito avançados, né? Eles tinham uma riqueza de detalhes, né? Os processos eles eram bem avançados. Os sistemas construtivos eles eram simples, né? Os sistemas construtivos eles eram simples. Os esquemas mais complexos, ao par das linhas ortogonais, a gente pode observar essa parte da complexidade das formas, né? Das linhas arquitetônicas neoclássicas. As formas das construções elas eram regulares, geométricas e simétricas, a gente pode observar isso. Os volumes corpóreos maciços, bem definidos por planos murais lisos, ou seja, a gente pode observar que assim não tinha aquela questão de ser muitos adereços, de muitas formas, né? As formas da arquitetura neoclássica, né, elas eram bem simples, né? Eram lisas, vocês podem ver o desenho das colunas eram lisos, né? E assim, ao mesmo tempo que tinha os materiais nobres eles eram utilizados, mas as construções elas eram de certa forma simples, né? Ela não tinha grande riqueza de detalhes como, por exemplo, da arquitetura grega e da arquitetura romana, né? Então, esse período neoclássico ele foi já as características a gente pode observar que são mais comuns, né? São mais simples, né? A gente pode observar isso. Bem, para que a gente possa ver melhor, né, a gente possa observar melhor essa questão da arquitetura neoclássica, a gente tem aí dois exemplos, né? A igreja de Santa Genoveva, né? A gente tem a imagem dela, que depois foi transformada no Panteão Nacional em Paris, e a Porta de Brandemburgo em Berlim, na Alemanha, né? Então a gente tem os dois exemplos da arquitetura neoclássica. Então aí à direita, vou colocar na figura maior, a gente tem a Porta de Brandemburgo, né, em Berlim, na Alemanha, né? E a gente tem esse exemplo de uma arquitetura neoclássica, justamente a gente observa isso. E a igreja de Santa Genoveva, né, que a gente pode observar que depois foi transformada em Panteão, né? A gente tem a imagem aí, a gente pode ver tanto uma como o outro, a questão das colunas, a questão dos detalhes. Vocês podem ver que diferentemente de outras obras arquitetônicas de outros países, né, ela tem uma beleza, mas não quanto a de outros, né, de outros países, né? A gente pode observar justamente isso. Bem, vamos falar um pouco sobre a igreja de Santa Genoveva, né? Ela foi projetada por Jacques Germain Soufflot e é considerado um dos primeiros arquitetos neoclássicos. Então, essa igreja ela foi desenvolvida, desenhada por esse arquiteto, né? Foi considerado o primeiro arquiteto neoclássico dentro desse estilo. E a planta do edifício foi concebida com a forma de uma cruz grega, né? O que é uma cruz grega, né? Ela é uma cruz quadrada, na qual todos os braços têm o mesmo comprimento, né? Então, uma cruz de forma quadrada. E ela é formada por um pórtico de 6 colunas. Vocês podem ver aí, ó, as 6 colunas na parte central, na parte frontal, né? E um frontão, né? Então a gente pode observar que logo na entrada a gente percebe justamente essa questão da arquitetura neoclássica, né? As colunas, né, em frente, e essa parte do frontão, que é essa parte de frente, né, localizado
nessa igreja. Então a gente pode ver a riqueza de detalhes dessa igreja, a igreja de Santa Genoveva, que foi construída por Jacques Germain Soufflot. Bem, o que foi que aconteceu? Então, em 1789, a igreja de Santa Genoveva ela foi transformada em um panteão nacional. O que é um panteão? Ela foi transformada em uma espécie de museu, né? Ela foi transformada em uma espécie de patrimônio, e onde as pessoas vão visitar, conhecer um pouco mais. E o que aconteceu? Lá, os restos mortais de importantes personagens da história francesa passaram a ser abrigados nesse panteão, né? Então aconteceu isso, né? Que muitos personagens da história francesa, né? Alguns presidentes, alguns líderes revolucionários, alguns padres, enfim, algumas pessoas, alguns restos mortais de pessoas, elas estão abrigadas nesse panteão, né? Então a gente pode observar justamente isso. Então a gente tem a imagem da igreja, mas aí já transformada em panteão, e essa imagem, essa pintura foi datada de do ano de 1792, né? Agora vamos falar sobre a porta de Brandemburgo, né? Ela foi construída entre 1789 e 1794 pelo arquiteto Carl Gotthard Langhans, né? E as características principais dessa porta, dessa arquitetura da arte neoclássica, as características são as imponentes colunas dóricas que apoiam um pavimento retangular contendo um conjunto de esculturas em bronze, né? Então a gente pode observar novamente a presença das colunas, né? De 6 colunas que apoiam toda a estrutura, né? Desse pavimento, né? Ela tem uma forma retangular, uma forma de retângulo. E na parte de cima, na parte superior, a gente pode ver um conjunto de esculturas em bronze, né? A gente pode observar algumas imagens que foram esculpidas em bronze. Então, essa porta de Brandemburgo, que está localizada em Berlim, na Alemanha, né? A gente pode observar as características desse estilo, né? Do estilo neoclássico, né? A gente tem uma imagem justamente mostrando a porta de Brandemburgo, né? O Brandenburg Gate, né? Então a gente pode ver a riqueza de detalhes, né? E as características principais, né, da arte neoclássica, né? Justamente as questões das colunas de estilo dórico, né? E que sustentam toda a questão do pavimento, né? E evidentemente também a questão do conjunto de esculturas, né, das imagens que vocês podem ter na parte superior em bronze. Bem, a gente sai agora um pouco da arquitetura e vai para a parte da pintura, né? Então as características da pintura neoclássica, né, são as seguintes: o formalismo e o racionalismo, né? Então assim, a pintura neoclássica ela leva em questão a racionalidade, né? Ela leva em consideração a racionalidade, o formalismo, né? Aquela coisa mais voltada para a razão. A exatidão dos contornos, a gente pode observar na imagem ao lado, né, que os contornos do rosto, dos detalhes da roupa, dos objetos, eles têm uma exatidão bem precisa. A questão da harmonia do colorido, não é uma coisa desorganizada, tem a questão da harmonia, evidentemente todos os detalhes, vocês podem observar isso. Evidentemente, uma das características não só da pintura, mas de toda a arte neoclássica é o retorno ao estilo greco-romano. Os artistas dessa arte, eles buscavam justamente isso, buscar elementos, né, do estilo grego e do estilo romano. A questão do academicismo e das
técnicas apuradas, né? A questão do academicismo que foi levada em consideração. O culto à teoria de Aristóteles, né? Aristóteles foi um dos mais famosos filósofos gregos, né? E assim ele valorizava muito a questão da vida, a questão dos princípios morais, né? Então Aristóteles contribuiu bastante também evidentemente para as questões filosóficas gregas, né? E dentro da pintura neoclássica a gente observa justamente isso, esse culto. O ideal da época, que era a democracia, como a gente já sabe, a democracia ele é um estilo de governo baseado no poder do povo, né? Então a gente já sabe o significado de democracia, cracia, governo, e demo, povo. Então democracia, governo do povo, e as pinceladas que não marcavam a superfície, ou seja, não marcavam a superfície como assim? Os artistas neoclássicos, mais precisamente os pintores neoclássicos, eles tinham aquela questão de serem bem simples, de serem delicados, na questão de não marcar a superfície, né? Então a gente pode ver na riqueza de detalhes do quadro, aí ao lado que nós temos aí a imagem de Napoleão Bonaparte, né? Foi um imperador francês. Então a gente pode observar que as pinceladas eram simples, eram bem detalhistas, eles procuravam não marcar a superfície. Então todas essas características da pintura neoclássica elas foram levadas em consideração para os artistas locais. Ainda falando sobre a pintura neoclássica, pessoal, a gente observa que a pintura ela foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, né, sobretudo em Rafael, que foi o mestre do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. Então, a gente tem aí a imagem chamada de O Juramento dos Horácios, de Jean-Louis David, né? A gente pode observar que esse quadro ele mostra quão essas características elas foram levadas em consideração. Então, como a gente sabe, a arte neoclássica e a pintura ela teve aquela questão de ser baseada, né, de ser relacionada com a escultura grega, né? E o que acontece? Jean-Louis David ele foi o maior representante da pintura neoclássica dentro desse período. E aí essa imagem, como já foi falado, o Juramento dos Horácios, eles retratam justamente a questão da influência grega e da influência romana durante esse período neoclássico, né? Então os artistas eles buscavam justamente trazer traços, né, dessa influência, né, da influência grega e da influência romana, né? Então a pintura renascentista italiana com o pintor chamado de Rafael, ele buscou justamente isso, a harmonização, o equilíbrio da composição e da harmonia do colorido, né? Então os artistas eles buscavam isso, né? Essa questão do equilíbrio, né? Essa questão da harmonia das cores dentro das suas pinturas. Vamos falar um pouco sobre Jean-Louis David, Jacques-Louis David, e ele nasceu em Paris, ele era parisiense, francês, né? E foi considerado o pintor da Revolução Francesa, ou seja, os quadros que permearam esse período, a maioria deles foi pintada por David, né? Então, durante o governo de Napoleão Bonaparte, né? Durante o governo de Napoleão Bonaparte foi um dos mais famosos, se não o mais famoso imperador francês durante aquele período, né? Em que ele dominou muitos povos europeus, né? O Jacques-Louis David ele registrou fatos históricos ligados à vida do imperador, ou seja,
alguns fatos que estavam ligados ao imperador Napoleão. Quem fez esses quadros foi justamente o pintor, né, o Jacques-Louis David. E a gente pode observar que muitos fatos, acontecimentos relacionados ao imperador estavam diretamente ligados, foram diretamente pintados pelo pintor, né? Então ele teve uma grande importância dentro do neoclassicismo, da arte neoclássica, justamente por causa disso. Suas obras expressam um vibrante realismo e fortes emoções, como é o caso do quadro em que retrata a morte de seu amigo Marat. Então, a gente observa aí, a gente tem o quadro chamado A Morte de Marat, né? A gente tem a imagem e a gente pode observar o realismo, né? A emoção, aquele sentimento de emoção, de realidade que Jacques-Louis David ele quis retratar. E esse quadro ele representa justamente essa questão do sentimentalismo que a gente pode observar, né? Então ele retrata a morte do seu amigo de uma forma bem real, né? Aquele realismo, aquela emoção, aquele sentimentalismo, né? Então a gente pode observar isso, né? A gente pode observar que quando ele fez essa pintura, né, essa pintura chamada de A Morte de Marat, do seu amigo, ele tentou justamente trabalhar isso, essa questão do realismo, da emoção, né, do sentimentalismo, que eram bem vistas nas suas pinturas. Outro ícone, né, da questão da pintura neoclássica foi Jean-Auguste Dominique Ingres, né? E ele foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo, ou seja, ele analisava todas as questões sociais daquela época, né? Então por isso ele é tratado como uma espécie de cronista, e ele soube registrar a fisionomia da classe burguesa, principalmente quanto ao gosto pelo poder. Então a gente pode observar isso, né? Então ele teve esse gosto apurado da questão da burguesia, né? E uma característica principal de Ingres, né, foi que a pintura expressa a firmeza e a determinação do personagem que olha o observador diretamente, né? Então Ingres, ele em seus quadros, ele geralmente mostrava pessoas com uma visão firme, né? De uma determinação bastante grande. Então a gente pode observar que o observador, o espectador, quando vê um quadro de Dominique Ingres, a gente observa justamente isso, né? Essa questão daquela fisionomia mais fechada, daquela fisionomia mais séria, mais firme, e a gente observa justamente isso, né? Ainda falando sobre o estilo de Ingres, né, de Dominique Ingres, a sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, nus, retratos e paisagens, né? Então a gente observa que, além da questão da firmeza, da seriedade, então ele também trabalha em outras perspectivas, né, nas composições mitológicas, literárias relacionadas à literatura, das paisagens, dos retratos e principalmente do nu. Então aí a gente tem um exemplo de uma imagem dele, né, chamado de Banista de Vaucanson. Fica evidente o domínio dos tons claros para a representação da pele e o domínio dos desenhos, uma das características mais fortes de Ingres, né? Então a gente observa que assim, a questão da tonalidade dos tons fica bem claro, né? E esse domínio do desenho a gente pode observar nessa questão, né? Então essa imagem chamada Banista de Vaucanson de
Jean Auguste Dominique Ingres, né? Ele trabalha justamente com isso, né? Com esse domínio dos tons mais claros, né? Dos tons mais simples, e evidentemente foi uma das características que fez com que ele se tornasse também um dos mais famosos pintores neoclássicos. Bem, a gente sai agora um pouco da pintura neoclássica e vai para a parte da música, né? E o período neoclássico em música é reconhecido como classicismo ou período clássico, né? Então a gente vai para a parte da música, e esse termo neoclássica em música, ele refere-se a um movimento musical um tanto difuso, ocorrido aproximadamente entre 1920 e 1950. Então, essa questão da música, ela do período neoclássico não é nem tão distante, né? Foi no século passado, né? Então, esse movimento da música neoclássica, ele foi um movimento que evidentemente se propagou de uma forma bem nítida, né? Então a gente pode observar que entre a década de 20 e a década de 50, né, essa música, esse estilo musical, ele se propagou bem claro, né? Não só na parte europeia, mas também em outras partes do mundo. Os músicos da época, eles não buscaram uma estética atonal, mas continuaram compondo segundo os parâmetros tonais dos séculos anteriores, e de alguma forma foram renovados, né? Então a gente pode observar algumas partituras, né? Como exemplos aí, a gente pode observar justamente isso, que os músicos, eles seguiam alguns padrões, né? Dos séculos anteriores, mas evidentemente eles colocavam a questão do seu estilo, né? Então, de certa forma, alguns parâmetros eles foram renovados, né? Eles foram evidentemente trazidos de uma forma mais com a cara, né, do neoclassicismo, né, da música neoclássica durante esse período. Um dos mais famosos artistas da música foi Igor Fyodorovich Stravinsky, né? Então, Stravinsky, ele foi um compositor, pianista e maestro, considerado por muitos um dos compositores mais importantes e influentes da época, né? Então, Stravinsky, ele contribuiu muito para essa questão da música neoclássica, né? Então, ele dizia o seguinte, que música é, pela sua própria natureza, essencialmente impotente para expressar seja o que for. Então, Stravinsky, ele tinha essa questão da simplicidade, né, da música, né? Ele tinha o seu estilo, e aí a gente pode observar justamente isso, né, que ele procurava transpor de uma forma de beleza, de harmonia, né, essa questão da seriedade, né, de uma coisa mais trabalhada, mais apurada. Então, Stravinsky, ele é considerado como o mais importante nome dentro da música neoclássica. A gente pode observar nas suas composições que ele utilizou totalmente as 88 notas do piano, né? Não olhando o número ou a envergadura das mãos e dos dedos humanos. Então a gente pode observar justamente isso. E os rolos não eram gravados, mas antes marcados a partir de uma combinação de fragmentos de manuscritos e notas escritas à mão pelo músico francês Jacques Larmanjat, que era o diretor musical do departamento de rolos de Pleyel, né? Então, assim, ele era tão detalhista, ele era tão talentoso que ele utilizou todas as notas do piano, gente. 88 notas do piano. Você tocar piano, que é um instrumento bastante complexo, né? Já é, digamos, difícil. Imagina você dominar todas as notas de um piano, ou seja, as 88 notas, né? Então,
ele foi um gênio acima da época, né, nessa parte da música neoclássica, né? Então, ele compôs, né, teve muitas composições neoclássicas e, como já foi dito, ele se tornou o principal nome da música durante esse período. As composições mais importantes publicadas nos rolos de piano da Pleyela incluíam, né, as principais composições dele foram A Sagração da Primavera, Petrusca, O Pássaro de Fogo, Les Noches e Canção do Rouxinol. Então aí a gente tem algumas imagens de Stravinsky, né, aí em 1929, e justamente ele regendo, ele também era maestro, né, então regendo as suas composições. Bem, agora a gente vai para a parte do teatro, né, do teatro neoclássico. Então, durante o século XVIII, o padrão de criação dramatúrgica seguiu a tradição dos textos gregos e romanos da antiguidade clássica, privilegiando uma abordagem racional. O sentimento religioso era forte e as atitudes humanas eram julgadas de acordo com a moral da época. Ou seja, como a gente já sabe, a arte neoclássica, né, ela seguiu toda aquela questão dos padrões gregos, dos padrões romanos, né, eles seguiam fielmente todas as obras, né, desse período da antiguidade, né. E o que aconteceu? Então, dentro do teatro, o sentimento religioso, as atitudes religiosas, elas eram levadas mais em consideração, e as atitudes humanas, como já foi dito, eram julgadas de acordo com a moral da época. Ou seja, se você fizesse alguma coisa que desagradasse, se fosse contra os princípios religiosos, você sofria uma espécie de punição, porque a religiosidade, ela era o tom máximo da sociedade durante aquele período, né? Então o teatro neoclássico ele estava justamente ligado a isso. Então, no teatro neoclássico, a racionalidade predomina, revalorizam-se o texto e a linguagem poética, certo? E a tragédia mantém o padrão solene da antiguidade, ou seja, a questão da antiguidade, do padrão solene, levado bastante em consideração. Na França, a tragédia francesa não se renovou. O que foi que aconteceu? As peças de Voltaire eram solenes e inanimadas, era uma coisa mais parada, uma coisa mais triste, né? Então, não houve dentro do cenário francês alguma espécie de influência grego-romana. E nisso a comédia se revitalizou com Pierre Marivaux, com a peça O Jogo do Amor e do Acaso, cujo tema central era o comportamento amoroso, né? Então, durante muito tempo a tragédia, o gênero da tragédia, ele não teve uma renovação, né? Mas aí a comédia, ela se revitalizou, né? Ela trouxe aspectos importantes, e justamente com essa peça, né, O Jogo do Amor e do Acaso. Augustin Caron de Beaumarchais fez o retrato da decadência do antigo regime com as peças O Barbeiro de Sevilha e As Bodas de Fígaro, né? Então, essas peças, O Barbeiro de Sevilha e As Bodas de Fígaro, eles são muito conhecidas, e elas são de Augustin Caron de Beaumarchais, e justamente fez o renascimento, de uma certa forma, do teatro neoclássico, né, dentro do cenário francês. Na Itália, as obras mais originais foram as comédias O Amor de Três Laranjas, de Carlo Gozzi, e A Viúva Astuciosa e o Arlequim Servidor de Dois Amos, de Carlo Goldoni, né? Então, dentro desse período do teatro na Itália, a gente pode observar justamente isso, né? Que foi observado essas questões teatrais, né? Então, o teatro neoclássico na Itália
ela teve essas obras, né, O Amor de Três Laranjas, de Carlo Gozzi, e A Viúva Astuciosa e O Arlequim Servidor de Dois Amos, né, de Carlo Goldoni, como as obras mais originais, né, as comédias que fizeram com que esse teatro neoclássico, né, dentro da perspectiva italiana, fosse, de certa forma, trazidos para a questão do teatro neoclássico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido bastante. A arte neoclássica, ela, como vocês puderam observar, ela teve muita questão da referência da cultura grega, da cultura romana. Então, buscou-se durante esse período a questão do renascimento, né, da questão dos valores gregos, dos valores romanos, tanto na arquitetura, na pintura, na música, né? Então, assim, os artistas eles estavam preocupados em tentar resgatar aquela questão da arte grega, da arte romana, e enfim, todo esse apanhado, né, essa questão de se buscar não deixar que a cultura grega e que a cultura romana caísse no esquecimento. Pelo contrário, até hoje, depois de muitos séculos, a gente pode observar que até hoje nós sofremos influência. Quando eu falo nós sofremos, não é só a questão aqui da cultura brasileira, mas da questão da cultura mundial, né? Do domínio da cultura grega, da cultura romana, né? Mais da grega do que da romana, né? Porque a cultura romana ela trouxe muitas coisas influenciadas. A cultura romana é como se fosse uma cópia da cultura grega, né? A gente tem a questão dos deuses, da questão artística, da questão da escultura, na questão da escultura, né? Então os romanos meio que copiaram muita coisa dos gregos. Então eu considero a Grécia como o grande centro cultural e artístico do mundo, o berço de toda a cultura mundial, de toda arte. Tem a Grécia como o centro, né, dessas esculturas, dessas arquiteturas, de todas as obras, né? Então o estilo neoclássico, ele procurou justamente trazer isso, né? Trazer todas aquelas influências grego-romanas, né? Justamente para os seus autores, né? Para os seus artistas, né? Então a gente pode observar justamente isso, e dentro das perspectivas, né, que a gente pôde observar, a gente viu que essa arte neoclássica, ela teve e ainda tem muita significação e muita relevância para todos esses povos, para todas essas civilizações, né? Então vocês viram que durante a década de 20 e durante a década de 50, ou seja, no século passado, a gente ainda podia observar grandes influências dessa arte dentro do cenário artístico mundial. Então, assim, esse estilo neoclássico, né, que teve essas características que a gente viu, a gente pôde trabalhar de uma forma bem clara e bem ampla, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito, né? E no nosso próximo encontro a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, tá certo? Pessoal, um grande abraço, professor Vandeir, se aprofundem mais nos estudos, tá bom? E tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom?
Valeu, pessoal. Estudem, tá? Estudem bastante, procurem se aprofundar mais dentro do assunto e aí a gente evidentemente vai desenvolver mais, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tudo de bom.